servir a Deus não é por muito falar. Servir a Deus não é por se vestir bem e nem por falar bem. Porque há quem faça isso e muito mais, mas não evidencia nada em Cristo Jesus. É melhor você apresentar um fato do que você apresentar uma fala. Por isso que o evangelista Mateus vai dizer que desde os dias de João Batista o reino dos céus foi tomado força. Como assim, pastor? É onde está essa guerra da carne e do espírito, é ali que o Senhor está querendo romper sobre a sua vida. É ali que o Senhor quer alcançar mais espaço em você. Principalmente nesses dias em que tudo quer o seu tempo. Dias que o seu tempo é disputado por tantas coisas. O Senhor ainda é a primícia da sua vida e da sua história. E Ele merece a primazia, Ele merece o melhor de nós. Eu convoco você a pegar comigo a sua Bíblia em João capítulo número 2. A minha esposa não pode estar presente, porque a Mariana, ela está com febre, com tosse, está dodói. E esse tempo não colabora, não coopera para que ela possa estar aqui. Já agradeço a todos pelo carinho, pela atenção de dar um oi lá. Deus te abençoe grandiosamente. João capítulo número 2, no seu versículo número 13. Está escrito: estava próximo à Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas, pombos e os vendedores assentados. E tendo feito uma rosária de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes que façais a casa do meu pai, casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará ou consumirá. E responderam, pois os judeus, e disseram: que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse: derribarei este templo em 3 dias, eu levantarei. E disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do tempo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram dele de que ele dissera isso, e creram nas Escrituras e na palavra que Jesus tinha dito. Estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram em seu nome, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque todos conheciam. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. E você disse comigo amém. Amém. Coloque a sua Bíblia no seu assento, não senta não. Feche seus olhos onde você está. Coloque a sua mão no seu coração. Isso. E vamos orar a Deus. Eu quero saber de você nessa noite. Você confia em Deus? Aleluia. Glória a Deus. Você confia mesmo no Senhor? Glória a Deus. Confia? Como é que está a sua confiança em Deus? Em que você está se firmado, seguro, crendo que se o céu não responder, onde é que você está firmado? E você vai continuar firmado. Ó Pai, nós colocamos diante de Ti nessa noite a nossa confiança em Ti. Porque quem confia, espera, quem confia, suporta. E crê que aquele que começou é fiel. Crê que aquele que está operando em nós é fiel.
Ele que é aquele que vai até o fim, é fiel e não nos desamparará. Não nos desamparará. Senhor, fala conosco nessa noite, fala com esse coração que tem muitas expectativas. Fala, Deus, a essa igreja nessa noite. Não porque sou eu, pastor Raxon, que lhe peço isso, mas eu também careço de te ouvir neste lugar, Senhor Deus. Ainda que o Senhor nos tenha falado e não nos deixado desenganar, mas, Senhor, se o Senhor não mover, não sou eu que vou mover, porque eu só posso mover, ó Deus, a minha mão, eu só posso mover os meus pés debaixo da tua direção. Fala conosco nessa noite, por meio dessa santa palavra, e por si já fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, somos certos. Glória. Você vai ter um culto de Santa Ceia muito diferente essa noite. Eu, quando comecei a pregar, eu só esperava a oportunidade de pegar o microfone. Eu era doido para poder botar a mão no microfone. Eu já estava logo uns 2 glória, uns 2 terra, e até a terra subiu. Hoje a gente só fica no glória, porque quando a gente vai crescendo no Senhor, e a gente vai aprendendo no Senhor, a gente começa como um jovem cheio de gás, da qual tudo que quer é uma oportunidade. E com o passar do tempo, ante tantas oportunidades, a gente vai aprendendo que nem tudo que se fala é o que se deve, e que tudo que precisa muitas vezes a gente não fala. E que melhor é você falar uma frase do que você falar um texto. Não é por falar demais e nem por falar de menos, mas por falar o necessário. Porque é melhor alguém que sai de um culto que entendeu do que alguém que entrou num culto sem entender e saiu sem entender. E nós, como igreja do Senhor, precisamos de compreender isso. Nós não podemos ir mais para a casa do Senhor como um religioso, como alguém que vem cumprir o rito, vem cumprir a semana, vem cumprir o cargo, vem cumprir a função, vem cumprir a vocação, porque senão já não é mais evangelho. Quando deixamos de viver o evangelho, vivemos a religiosidade. Viver um reino faz a gente se mover em favor do propósito. Viver o reino faz a gente viver a vida de Jesus em nossa vida. Não é viver Jesus e querer que Jesus transforme todos os nossos problemas em soluções só porque temos Ele na nossa vida, e quando na verdade, por termos Jesus em nossa vida, nós vamos passar por muitas coisas. É por causa de Jesus na nossa vida que a gente vai passar por algumas situações. Mateus capítulo número 5, você vai ver o sermão das bem-aventuranças, você vai ver no versículo 1, 2, 3, 4 e 5, e vai dizer: e bem-aventurados sois porque se vos perseguiram, assim foram antes de vós. Se já foi antes da gente, porque a gente acha que a gente vai ser diferente. Se antes da gente acontecer, por que vai ser a gente vai ser diferente? É porque a gente já sabe que Jesus é conosco, foi pela mesma causa. E nós, como igreja de Jesus, precisamos entender isso. A Bíblia diz que no mundo tereis, mas tem o quê? Só existe aflições porque temos Jesus. Quem não tem Jesus não tem aflições. Só vivemos e sabemos que é aflições porque temos Jesus em nossa vida. Porque quem não tem Jesus não reclama da luta, da guerra, da batalha, da situação que vive. Vive independente e deixa tocar. Muitos querem a solução, não querem mais o processo. Muitos querem a solução, não querem mais o processo. Essa semana eu fui impactado. Eu estava do lado de um senhor, seus 70 anos de idade. Ele deu um testemunho para um outro rapaz, eu estava do lado. Ele dizia consigo bem assim: todos os dias da minha vida, ele é ímpio,
Guarda isso, porque ele aí tem muita gente indo que dá um show. Ele falou bem assim: eu todos os dias eu agradeço a Deus pela oportunidade de acordar com vida. Eu não peço carro, eu não peço casa, eu não peço milagre, eu não peço bênção, eu não peço. Todos os dias eu rezo. Foi essa palavra que ele falou. Eu rezo. E eu só agradeço. Porque quando eu morava na casinha de madeira, eu só agradecia. Hoje eu tenho uma casa boa, um carro bom. Hoje eu tenho tudo do bom e do melhor. Mas ainda assim, todo dia eu acordo e eu só agradeço. Porque quando eu não tinha nada, ele já era Deus. E eu que tenho alguma coisa hoje que não é nada, ele continua sendo tudo na minha vida. E eu só agradeço pela oportunidade. Porque se Deus me der a oportunidade de acordar com vida e com saúde, as demais coisas ele nos acrescenta e nos dá. E eu ouvi ele falando aquilo ali, eu falei assim: meu Deus, eu vou levar esse homem para poder pregar na Deus. Porque tem umas orações que ficam carregadas de pedidos, e tem gente que precisa se estabelecer pela vida que tem. Vida. Não é pelo que tem, não, é pela vida. E muitas vezes pelo que tem reclama. Pelo que tem não está bom. Pelo que tem ainda sempre. E nós como igreja precisamos mudar o nosso posicionamento e mudar a nossa mentalidade. Na verdade, mudar a mentalidade, porque se nós não mudarmos a nossa mentalidade, muito menos iremos mudar o nosso posicionamento. O nosso erro, ele começa pela nossa mente, pelo nosso pensamento. Porque a gente se move pelo nosso pensamento. Se nós continuarmos com essa mentalidade de que hoje eu não vou, de que hoje não vai dar, de que hoje eu não consigo, de que hoje eu não tenho, de que hoje eu não posso, de que hoje eu estou assim, de hoje eu não... Se a gente ficar nessa mentalidade, a gente só vai assistir. A gente só vai ver. O reino dos céus ele é tomado lá. Nós precisamos de nos esforçarmos, igreja. Nós precisamos de nos esforçarmos como corpo de Cristo, como igreja e noiva do Senhor. Nós precisamos nos esforçar. Aqui em João capítulo 2, nós acabamos de ler, Jesus estava diante de um templo, Bruna. E diante daquele templo em que ele estava, ele lançou uma palavra ali, antes de igreja ser igreja. Jesus já atuava com o ministério profético, porque era Jesus em nome, mas era o Deus manifesto. Era o Deus encarnado, mas era Deus. Era quem todo mundo via e não acreditava, mas era Deus. Era o Deus que muitos fizeram coisas contra ele, mas olharam para a sua aparência, mas era o Deus encarnado, que trabalhava já com o profético. Ele se apresenta diante de um templo, e ele, quando ele olha aquele templo, ele vê aquele templo como esse aqui hoje. Ele parou diante do templo e olhou, viu como é que estava a estrutura, viu como é que estava o culto, viu como é que estava a casa, e ele lançou uma palavra e ele disse: eu vou derrubar vocês, eu vou derrubar essa estrutura em 3 dias, eu vou levantar de novo. Jesus falou para mim e para você: eu vou derrubar isso aqui e vou levantar de novo em 3 dias. E os judeus se escandalizaram: mas como é que você vai conseguir levantar isso aqui em 3 dias, se nós levamos 46 anos para poder edificar isso aqui? Eles estão entendendo, porque o Senhor não fala ao nosso tempo, o Senhor fala à eternidade. Já falei sobre isso aqui. A linguagem de Deus, ela é eterna. E só vai entender a linguagem dos céus quem está envolvido no propósito que foi determinado por Ele. Porque quem estiver envolvido no propósito que é dele, ele vai acessar o tempo e vai descobrir aonde você está no propósito. Está cumprindo? Está fazendo? Está posicionado? Está posicionada? Então isso que você está passando tem a ver com o meu propósito. Então você está dentro do tempo que eu planejei para você. Aí a Bíblia vai nos dizer, Jacob Edson, ele disse que ele edificaria em 3 dias, e alguém ficou escandalizado. Como que você vai conseguir levantar isso em 3 dias? Se em 46 anos isso foi levantado. Na verdade,
Mas quem lembrou Jesus, Deus, que foi levantado em 46 anos, Paulo, foi os homens. Os homens só não sabiam que o Deus que havia apresentado 46 anos depois é o mesmo que desceu sobre a casa 46 anos antes. Como assim, pastor? Porque este templo que eles estão vendo e eles estão querendo dizer alguma coisa para Jesus, é o mesmo tempo que outrora Salomão construiu um templo e edificou ele. Sabe quanto tempo que Salomão levou para poder levantar o templo dele? O templo de Salomão, o templo em Jerusalém? Salomão levou 7 anos para levantar um templo. A diferença que existe entre o que Salomão fez e o que Herodes o Grande fez para poder levantar o templo, porque foi Herodes o Grande que levantou o templo de Jerusalém, a diferença está aqui, é que Salomão, ele construiu um templo com um propósito. Herodes o Grande levantou um templo para poder ser ovacionado. Quem vive o propósito de Deus sabe o que tem que ser feito. Eu vou repetir porque alguém deixou de pegar isso aí. Quem vive o propósito de Deus sabe o que tem feito. Por isso o Senhor diz para Josué: não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas se atenta para o caminho, aleluia, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, diz o Senhor. Quem sabe o que tem que ser feito, não fique esperando, faz porque sabe que está debaixo de um propósito. A Bíblia vai nos dizer que os 7 anos que Salomão levou para construir o templo, ele colocou naquele templo e ele construiu aquele templo com um dia melhor que havia na terra. Vocês precisam de ver os sacrifícios. Os sacrifícios que Salomão mandou separar para poder oferecer ao Senhor só foi bois, vacas. Quem sacrificava bois e vacas é porque era rico. Quem dava sacrifícios de bois e de vacas é porque era poderoso. Salomão preparou de melhor para Deus. Não tinha como, igreja, não tinha como, dado o esforço, dada a entrega, dado o trabalho árduo, dada o melhor que foi feito, não tinha como Deus não descer naquele ambiente. Você sabe, você não sabe, ou você sabe, não sei, mas você sabe o que é você trabalhar a sua vida toda, se esforçando para dar o melhor. Você sabe o que é você trabalhar a vida toda em um propósito, acreditando naquilo que uma hora dessa vai descer uma glória, vai descer uma graça, vai descer um poderio que vai mudar o cenário, que vai mudar o ambiente, que vai mudar a estrutura, que vai mudar a pega, que vai mudar o posicionamento, que vai, sabe, é você trabalhar e acreditar naquilo que você faz, é você investir, saber que o investimento ele não é em vão, é você saber que aquilo que você está fazendo não é para homens, é para Deus. Por mais que você lidar com circunstâncias e adversidades, mas você não vai parar, você não vai olhar para trás, você não vai desanimar, você vai acreditar no que você está fazendo, porque você sabe por quem você investirá e para quem você está fazendo e para quem você está entregando. Eu sou um desses que eu estou debaixo de um propósito. Eu não posso parar, muito menos olhar para trás. Não tenho tempo para isso, porque eu sei quem me chamou. E se tu sabe quem me chamou, não olhe para trás, não olhe para o lado, não desanima, olha para cima, porque ainda de lá continua sendo nosso socorro. Deus de maravilhas. Aleluia. Trabalhou 7 anos para fazer para Deus. Agora, se ele trabalhou para 7 anos, foi Deus que trabalhou para Deus. E custou toda a sua vida 100 anos, 120. Outros custou 20, outros custou 10. Agora eu te faço perguntando para esse irmão para você, pergunta esse irmão está perto de você. Quanto, diga para ele assim, quanto que está custando para você? Servir a Deus. Para uns edificar o tempo custou 7 anos. Outros custou 100 anos, 120 anos, uma arca. Outros custou sua vida. E para esse dia está custando o quê? Segundo Crônicas, capítulo 7:14. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa, diz o Senhor.
Eu vou repetir: mas esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque o vosso trabalho, a vossa obra tem de uma recompensa. E vale lembrar que meu Deus, Ele é fiel e justo para galardoar cada um segundo a sua obra, segundo o seu esforço, segundo a sua entrega, segundo a sua, aleluia, disposição. Deus, Ele está olhando para tudo e para todos, e Ele está contemplando toda a obra, toda a entrega das nossas mãos do nosso coração. A obra do justo é conhecida, a do injusto também. 7 anos que se levou para ser construído. E quando eu parei aqui, neste pedacinho aqui, nessa edificação do templo de Salomão, quando eu parei aqui, minha cabeça deu um giro. Porque o templo de Salomão, na cultura judaica, é um memorial. Para os judeus, é o templo respeitado, porque foi ali que Deus desceu com glória. Como se não bastasse, quem edificou o templo era filho de alguém que tinha mais respeito ainda. E quando eu me lembro dessa glória que Deus sobre este templo, eu me lembro que até aqui, até os dias de Salomão, a glória do Senhor ela foi manifestada de forma transitória. Era por meio da arca, era por meio do tabernáculo, era por meio do cajado, era por meio era por meio da capa. Era diversas formas, era atribuída o meio transitório que Deus usava para poder manifestar a sua glória sobre a terra. A arca do Senhor, para onde passava, que simbolizava a presença do Senhor, os inimigos temiam. A capa que estava sobre Elias, ela é lembrada, e a autoridade que estava sobre Elias, ela é lembrada até os dias de Jesus, porque eles lembram, é do Elias que havia de vir. Isso refere-se à saudade que eles tinham de Elias, pois eles acreditam que Elias haverá de voltar. A memória que Israel tem acerca da glória do Senhor é diversificada pelos meios transitórios que Deus usou para poder manifestar. Eles têm lembrança de Elias, eles têm lembrança de Moisés acerca da sarça, eles têm lembranças dos profetas, eles têm lembranças do profeta Natan, que entrou na casa de Davi, repreendendo Davi, porque a memória da glória de Deus é aquela que fica registrada em nós, de que Deus é Ele que se manifesta no seu poderio. É por isso que eu acredito em Abacuque capítulo 2, versículo número 17, que nos diz que nos últimos dias eu derramarei do conhecimento da minha glória sobre toda a terra. E Ageu capítulo número 2, versículo número 7 vai registrar exatamente essa concordância, porque é diante do templo de Herodes que Jesus cumpre a profecia de que Ageu que nos diz que viu essa casa na sua última glória não se compara com a glória de que há de ser manifestada sobre nós. Jesus já estava diante do templo, mas a glória ele não ofereceu sobre o templo. Mas o templo que Jesus se referia não era o templo edificado por homens, era o templo que ele deveria levantar. Que templo é esse, pastor, que ele deveria levantar? Vai custar 3 dias. O templo que foi feito por mãos de homens é o templo que ovaciona os homens. O templo que foi feito por homens da Ibope para homens. O templo que foi levantado por homens tem a ver com a imagem dos homens. Por isso que quando Deus decidiu manifestar o propósito original acima daquilo que havia sido desconstituído, aonde, pastor? Quando Satanás se levantou contra Deus e foi expulso, o propósito original de Deus estava em mim e em você. Ah não, cadê você, Jesus? O propósito original de Deus estava em mim e em você. O Senhor já sabia que Satanás iria cair na cilada, na armadilha, na arapuca, e o propósito original iria ser apresentado, que era a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso que depois que o homem cai, ele foi destituído, mas aonde foi destituído, Jesus já nos deu, já lançou a palavra, e ele disse, já também, se já foi destituído, já tem restituição também. Lá na frente tem restituição. Se o primeiro Adão caiu, o segundo Adão vai levantar quem caiu.
Quem caiu vai se levantar agora. Ah, você não está aí não, você não está aí não. Por isso que Jesus, na porta do tempo, disse: daqui 3 dias eu vou edificar. Jesus está me dizendo assim: quem caiu agora eu levanto. Quem parou agora vai voltar a continuar. Quem está pensando em desistir agora não desiste mais. Porque aquele que começou em vós a boa obra, ele não está fora da obra, ele está no meio da obra. É em 3 dias. Eles que não entenderam a obra. Que muitas vezes a gente quer transformar a nossa obra na obra de Deus. Diga para quem está perto de você: essa sou eu. Às vezes a gente quer transformar a nossa obra na obra de Deus. Você vai fazer favor? Não, peraí. Mas eu preciso que você venha correndo no seu gás à sua disposição aqui na frente, rapidamente, que estou precisando de você aqui. Não vai não, vai me dizer. Edson. Melhorou. Pedro, vai lá atrás. Eu preciso de pressa e de urgência aqui na frente agora. Eu vou te dar um chinelo, tá bom? Custou para ele chegar aqui até quebrar o chinelo. Eu vou dar um chinelo para ele. A salva de palmas para Jesus, irmão. Pelo esforço. Obrigado. Muito obrigado por isso. Volta para casa levando só. Isso é um milagre. No final do curso ele procura, vou te dar o seu chinelo. Vou te dar um novo. Custa pra gente, fazer a obra de Deus. A obra que não custa nada para você não é obra de Deus, não. Porque quebra a gente, dói na gente. Muitas vezes a gente fica ferido, a gente se sente ferido por não poder ajudar a curar a ferida dos outros. Dói na nossa barriga não poder estender a mão e dar um prato de comida que precisa, porque muitas vezes quem gostaria de ajudar muitas vezes está precisando. Dói muitas vezes não poder falar mais do que devido. E eu vou ser bem enfático e direto no que eu vou dizer. Eu não sei encher pão com linguiça. Eu não sei ficar agradando ninguém. Por isso que de vez em quando algum de vocês aqui se decepciona comigo, porque eu não sei ficar agradando ninguém. E eu lhe peço perdão a todos vocês. Se em algum momento aqui eu fui rude, fui curto, é porque eu não sei, irmãos, ficar agradando ninguém. Porque cada um vive o seu processo. E outra coisa, muitas das vezes o que você vive, nem Deus anula. Porque o que você vive é para você passar e passar de ano aprovado. Porque se eu ou alguém entrar para poder te estivar o que você tem que passar, atrapalha. Por isso que tem coisas que é Deus que está permitindo você passar na igreja. Glórias a Deus. Mas aqui, eu sei que eu perco todos os glórias neste exato momento. Mas o que você está passando não passa relaxadamente, não. O que você está enfrentando não enfrenta sem compromisso, não. O que está doendo não deixa, não usa isso como motivo para não. Está difícil? Nunca foi fácil. Você só reconhecer como soldado que foi chamado para poder entrar numa guerra. Você só conseguiu enxergar agora a dor e a dificuldade que é. Porque tem momentos que Deus abre uma porta para a gente entrar e a corrente ainda não viu que estava dentro. Às vezes a gente só vê a porta do milagre, da providência e do imediato de Deus. Mas tem portas que Deus abre para a gente poder entrar, que era melhor a gente não entrar. Mas tem realidades que o Senhor quer que a gente veja para a gente poder acordar como igreja. Glórias a Deus. Aleluia. Não vou repetir porque eu sei que o Senhor está nessas palavras. Tem realidades que o Senhor quer nos mostrar para poder acordar a gente, para despertar a igreja, o dom que há nela, o poder que há sobre ela, a autoria daquele que chamou ela para a sua maravilhosa graça. Tem coisas que Deus quer que a gente enxergue para poder a gente entrar no cenário e liberar uma palavra de esperança, uma palavra de alegria, uma palavra de mudança. Aleluia. Eu fico olhando aqui na frente dessa igreja que tem dias que vem na direção do culto, tentando chamar a igreja para entrar para dentro do culto, para entrar para dentro do
O Éden é o ambiente de Deus, mas a terra é o ambiente depois que o homem caiu. Jesus, eu vou mostrar essa irmão, eu não vou prolongar não, porque eu sei que a mensagem ela é curta e longa. É aquela espada pequena, mas ela é bem afiada. Levou 46 anos para poder edificar o templo. Para a política, para ovacionar o homem. Mas o Senhor disse assim, pastor André, o Senhor. Foi o Senhor que disse: em 3 dias eu te levanto. Em 3 dias o que está caído se levanta. Em 3 dias, pastora Leia, Diago Edson, o que está morto, o que está caído se levanta. Você sabe o que é isso? Por muito tempo a igreja esteve caída e não sabia a sua identidade. Mas chegou no céu aquele que é poderoso para cumprir em tudo e em todos a sua vontade. E disse: em 3 dias eu te levanto e mostro para todo mundo quem você é nas minhas mãos. E quem é você nas minhas mãos? Você é a menina dos olhos de Deus, escolhida, separada, ungida, aleluia, lavada, remida pelo sangue. Por isso que o inferno se levanta. Aleluia, por que, pastor? Porque quem te escolheu não foi homem. Quando o homem te escolhe, você levanta e você sai. Mas quando Deus te levanta, ninguém pode mudar, porque a palavra dele permanece para sempre. Glórias a Deus. Está entendendo? Está entendendo? Aqui, na porta do templo, ele disse essa palavra: eu vou edificar em 3 dias. Uma pessoa que aceita Jesus, pelo fato dela aceitar Jesus, o seu processo de mentalidade não é mudado instantaneamente pelo fato dela ter aceitado Jesus ter encontro com Jesus. Mas é caminhada, terra. É caminhada. Quem saiu do Egito ficou no Egito 400 anos, só está andando 40. Mas que é terra prometida, que é promessa. O que faz você mudar não é tempo. O que faz você mudar é disposição de se entregar a Deus e permitir Deus entrar em você. Porque você pode ter 40 anos no deserto, mas você pode ter 1000 dias em altares edificados com Deus, porque mais vale sair sobre esse seguir em qualquer outro lugar. É aqui que eu finalizo essa mensagem dessa noite. Deus te colocou no lugar certo. Aleluia. Deus te colocou no lugar certo para Ele. Você tem dúvida disso, filho? Não pense bem aqui não. Deus te colocou no lugar certo, Paulo. Você tem certeza disso? Deus te colocou no lugar certo, pastor André. Irmão Elisete, não tem dúvidas. Deus não errou a sua identidade nem o seu itinerário, não é aqui mesmo. É o diabo que luta para poder mudar. Porque quem luta para poder mudar o endereço é porque está querendo ser agradável. E fazer a vontade de Deus custa. Muitas vezes a gente quer estar onde nos faz bem estar. E eu falei uma palavra esses dias aqui. Escreva isso. Muitas das vezes Deus vai nos dar o confronto para poder nos dar o não, nos dar o comodismo. Maílda, Deus vai nos dar o confronto, mas não vai nos dar o comodismo como igreja. Por que, pastor? Deus vai nos dar o confronto em vez de nos dar a vitória, a bênção lá. Porque no confronto você está crescendo. Você está aprendendo. Você está sendo desafiado a dar o seu melhor, a se entregar mais, a pagar um preço mais. Não tem aqueles negócios, aqueles dias, hein, Paulinha? Não tem aquele negócio, aqueles dias que a gente fica meio assim: estou precisando de fazer o jejum, hein? Estou precisando de acordar de madrugada, mas o som tá. E eu sei que Deus está me chamando, já perdi o som umas 2 ou 3 vezes na madrugada. Eu sabia que era Deus mais suportável para pensar que eu só foi fechar o lampião e apagou tudo. Deus. E nós precisamos entender isso. Quando você começar a perceber que você está passando por essas dificuldades, é porque a tua carne cresceu, tá? Quando você começar a perceber dificuldade de acordar, dificuldade de jejuar, dificuldade de orar, é porque a tua carne está crescendo, tá?
É aí que a lanterninha vermelha está acionando para você. A lanterninha. Zona de perigo. Mas aquele pessoal da área de encosto, assim, eles chegam, né? Bombeiro civil não é? Hã? Não, o bombeiro civil não é. Corpo de bombeiro. Eles chegam condenando a área e mandam evacuar a casa e sai todo mundo ali, não é? É o Espírito Santo quando a gente já está na zona da carnalidade. Está acionando, você está em risco de vida e de morte. Porque antes de ser morte física, a primeira é morte espiritual. É para alguém que Deus está falando isso aqui. Antes de ser morte física, é morte espiritual. Porque antes de ser guerra terrena, primeiro começa na guerra espiritual. O inimigo só achou um campo de transição onde ele possa atuar para poder manifestar. Por isso que Jesus disse, logo foi do lado de fora, ele disse: eu vou ficar em 3 dias, porque eu vou para essa guerra, eu vou para essa peleja. Vocês não vão ficar mais sozinhos, eu vou estar convosco todos os dias de vossas vidas. Pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão. Eu vou ficar com vocês. Vocês não estão sozinhos. E quando Jesus morreu, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. Jesus está dizendo: eu ainda depois de morto não deixo vocês. Eu vou para o Pai preparar um lugar, porque para onde eu estiver, você não está comigo. Confia, igreja. Confia. Converta o seu olhar natural no olhar profético. Converta a tua visão natural em uma visão profética. Mas pastor, essas cabeças aqui, que a gente está aqui na frente, o coração fica batido, irmãos. É tão poucas cadeiras, não dá 60. E às vezes a gente passa, vou falar, Jesus, e às vezes a gente passa em umas casas aí, umas igrejas aí que é menos da metade desse tempo, está mais lotado de gente, está mais de 60, é sentado em pé no chão, e eles estão lá se aceitando lá. E aqui tem espaço, tem cadeira, tem isso, tem aquilo, e muitas vezes a gente tem dificuldade de convidar mais um. E eu quero profetizar. Os pescadores dessa casa vão começar a pegar peixe. Os pescadores, não vai ser pescadores de altar não, vai ser pescadores de mares. Porque por altar já tem, nós precisamos para o alto mar. Aleluia! Levanta, igreja! Levanta o teu ministério! Levanta a tua chamada! Fique de pé em nome de Jesus! Jesus olhou para aquele tempo. Antes, Mateus capítulo 17, versículo 18, Jesus disse: quem diz os homens ser o Filho de Deus? Diretamente Pedro disse: tu és o Filho de Cristo. Isso aí economizando palavras. E Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Diante do tempo, Jesus estava dizendo: eu vou concretizar a minha palavra. Depois que Jesus é crucificado, a chave entrega à igreja, porque o velho tempo se rasgou. Você não entendeu? Depois que Jesus entrega na cruz do Calvário, a chave das portas do inferno, ela é entregue à igreja. Porque o véu do tempo se rasgou e a chave chegou até nós. Quem? Espírito Santo. Agora o templo não recebe, agora não é o templo feito por homens que recebe agora a glória, é o templo feito por a mão de Deus que recebe a presença do Espírito Santo de Deus. O templo pode ser, o templo feito por mãos de homens pode ser vazio da presença de Deus, mas o templo feito e edificado por Deus, que é essa pessoa que está do lado de você, não pode ser vazio da glória de Deus, porque Jesus, ele veio para manifestar a sua glória em vasos de barro. Se ele outrora era no templo, se era na arca, se era na capa, se era no cajado, agora é no vaso que Jesus vai manifestar a sua glória. Agora é em você, querida. Por isso que todas as vezes que eu e você participamos do corpo de Cristo, é o corpo
corpo sendo renovado pela presença dele em nossas vidas. Eu vou repetir para ver se todo mundo faz bonito. Todas as vezes que participamos do corpo, nós participamos do corpo e obviamente somos renovados pela sua doce presença. Porque a glória se manifestava sobre o templo feito pelos homens. Agora a glória se manifesta, a presença se manifesta pelo próprio Deus em nossas vidas, em nós, vasos escolhidos por Deus. E eu quero dizer para você nessa noite, feche os olhos. É tempo de você mudar essa mentalidade. É tempo de você mudar esse posicionamento. A igreja do Senhor ela anda muito dispersa. A igreja do Senhor Jesus já não abraça, já não recebe mais a palavra profética. Quer receber o milagre, a providência e a resposta, mas não quer a palavra. Quem não gosta da palavra não gosta de Deus, porque Deus é a palavra. É o verbo encarnado. Se minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim, tudo que pedirdes credo, o acesso já foi dado, só de ter a palavra dele. Em nome de Jesus, igreja, se levanta. Se levanta. Há poucos dias eu ouvi alguém dizer bem assim, mas é só um homem. Há poucos dias eu ouvi alguém dizer assim, mas é só um homem que está botando terror em toda a nação brasileira. Alexandre de Moraes. É só um homem. Eu queria que aquele homem fosse cheio de Deus, como ele é cheio de si, para fazer o que ele faz. Deus quer que este homem e esta mulher que está aqui nessa casa se levante nessa mesma autoridade, não cheio de si, mas cheio de Deus, cheio de autoridade, cheio de ousadia. Não vai haver outra geração para contar nem notificar os feitos do Senhor Jesus. Você é a última geração de todas as gerações que se passou sobre esta terra. Você é a geração da grandeza, geração da proeza, geração dos sinais, geração de Jesus Cristo, geração remida, geração que carrega agora que não é uma arca, não é uma capa e não é um cajado, é o próprio Deus da sua vida, é o próprio Deus da sua vida, igreja. Quem tem o céu dele na sua vida aqui nessa noite? Quem tem o céu dele aqui nessa noite? Desata, 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 desata. Quem tem o céu dele na sua vida nessa noite? Quem tem a presença dele na sua vida? O diabo perdeu mais uma vez e vai continuar perdendo, porque é vitorioso aquele que sempre se mantém de pé. Jesus se entregou para você se levantar. E eu aqui finalizo. Foi em 3 dias. Foi uma obra de 3 dias. Mas para a vida toda. Foi uma obra da coisa parecida de 3 dias, mas para a vida toda. É por isso que o inimigo tenta passar rasteira, mas não cai. Por isso que o inimigo tenta bater, mas não consegue. Porque quem edificou a obra conhece os seus rudimentos, conhece as suas bases, conhece as suas estruturas. Ele sabe. Você não foi levantado por você foi levantado por Deus. José, você foi levantado por Deus. Você foi levantado por Deus, Jacques Elismara. Edson, Jacques, você foi levantado por Deus. Você foi levantado por Deus, pastor Léo. Você foi levantado por Deus, Jacques Elismara. Ei, Tainara, me perdoe, minha filha, você sabe. Mas você foi levantado por Deus. Ayane, você foi levantado por Deus. Paulo, você foi levantado por Deus. Igreja, você foi levantada por Deus. E isso é suficiente, isso lhe basta. Por isso, na noite que Jesus ele se entregou, o apóstolo Paulo registra dizendo que na noite que o Senhor foi caído, ele tomou o pão e tendo dado graças e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. O que o Senhor estava dizendo era: eu vou continuar com vocês, eu vou continuar realizando a minha ceia e o meu corpo vai ser partido
Porque o que eu edifiquei em vocês, o que eu edifiquei por vocês, custou a minha vida, e a minha vida é a sua vida. Glórias a Deus. Tendo dado graças, depois ele tomou semelhantemente o cálice da aliança e disse: esta minha é a nova aliança no meu sangue. Jesus estava dizendo: eu estou selando vocês pelo meu sangue. Aleluia. E como sinal, o Senhor está estabelecendo uma nova aliança. Tudo tem te levantado contra a sua vida por causa dessa aliança. Quando você não tinha aliança com Ele, não tinha tudo que você vivia ou enfrentava, mas por causa dessa aliança você passa pelo que passa. Mas essa aliança, ela vai ficar firme e sustentada em Cristo. Porque aquele que morreu, ele continua vivo. Foi só o corpo físico, mas o Deus eterno não morreu não, igreja. Ele está vivo nessa noite, neste lugar. E em ato memorial e simbólico, nós apresentamos a Ti, Senhor. Estenda suas mãos aqui. Diaconisa Elise, Diaconisa Aparecida. Em ato simbólico, ora apresentando o Pai. Aleluia, Senhor Deus. Nós apresentamos, meu Deus, o pão, meu Deus, que representa o teu corpo, Pai. Ó Senhor, meu Deus, que o Senhor está abençoando, meu Deus, cada pessoa, meu Deus, que vem ingerir, meu Deus, esse símbolo, meu Deus. Mas nós temos no Senhor, meu Deus, que o Senhor tem o poder, meu Deus, de refazer, de restaurar o templo, meu Deus, como foi ministrado, meu Deus, nessa noite. Assim, meu Deus, nós cremos, meu Pai. Nós cremos que seremos refeitos de novo, meu Deus. E em Ti, meu Deus, teremos também um corpo glorificado, meu Deus, o Pai. Ó Senhor Deus, vem com cura, meu Deus. Vem com cura, meu Deus, nas áreas, meu Pai, através desse símbolo, meu Pai, que nós vamos ingerir, meu Pai, que representa o Seu corpo, meu Deus. Ó Pai, que venha ser além da nossa fé, meu Deus, além daquilo que crê, meu Deus, mas que seja o Espírito do Senhor, meu Deus, nos tocando de dentro para fora, meu Deus. Aleluia, meu Deus, porque nós cremos, meu Deus, que seremos refeitos, meu Deus, em nome de Jesus, assim, meu Deus, como o Senhor ressuscitou, assim como o Senhor renasceu, meu Deus, em vida, meu Deus, que nós possamos, meu Deus, reviver e nascer, meu Deus, nascer em Ti, nascer em Cristo, meu Pai. Assim, meu Deus, eu apresento ao Senhor, meu Deus, este pão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, este é o Teu sangue. Este suco que deixa de ser um suco a partir de agora e passa a ser o Teu sangue. Pai, que ao participarmos, ó Deus, que este sangue, ó Deus, possa, Deus, firmar, possa eternizar, Deus, no coração, na alma e no espírito, Deus, deste homem e desta mulher, Deus, o memorial, Deus, da qual está ligado à Tua morte, mas nós estamos vivendo a vida do Senhor, Deus. E essa vida nós queremos viver, ó Deus, pautado no Teu propósito, pautado no Teu querer, pautado na Tua vontade. Glórias a Deus. Renova este homem, renova esta mulher, renova o Teu corpo, que participa do Teu corpo, para a glória do Teu santo e bendito nome. Assim nós oramos e abençoamos estes elementos como também cada um que há de participar no nome de Jesus Cristo. E você diz amém. Amém. Pode servir em nome de Jesus. Deus de maravilhas. Glórias a Deus. Aleluia. Eu almejo por esse dia. Ele vai chegar. Ele vai chegar. Viva o dia.
deixar o fundo, porque Jesus está aqui. O corpo está aí. Foi na noite, e a mesma noite de hoje. Se um dia ele morreu e outro dia ele ressuscitou, nessa noite ele está vivo. E nós celebramos a vida de Cristo. E um dia morreu no meio do teu lugar, mas ele ressuscitou no terceiro dia e está sentado à destra do Deus Pai. Ele é glorificado e exaltado, e a tua igreja te adora nessa noite. Por isso eu te convido a tomar e beba na glória de Deus. Na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e deu graças. Ele tomou o cálice e estabeleceu uma nova aliança. É novidade de vida, transformação de vida. É o encontro com Jesus. Receba nessa noite. Coma este pão e beba deste cálice na memória de Cristo, de que foi alguém que morreu. Não foi qualquer um, foi o Filho de Deus que morreu por mim e por você, para vos dar uma nova vida. E no nome de Jesus, essa é a nossa esperança, de que se nele esperamos, nele confiamos e ele há de vir. Em nome de Jesus Cristo, eu te convido, coma e beba em memorial a Cristo, esperança da glória de Deus, em nome de Jesus. Te darei a minha canção.
pastor daí ora para você agradecendo aqui. Em nome de Jesus. Amém, igreja. Antes de orar, eu queria passar para a igreja. E na hora que o pastor me chamou para estar orando pelo pão, na hora que eu estava orando, eu cheguei a dar umas 2 paradas assim, no meio da oração, porque eu via um clarão, como de um raio de um relâmpago. E o Senhor falava assim: vai ser um piscar de olho. E esse clarão, ele vinha sobre a igreja, sobre essa igreja que está aqui. Então, reafirmando o que o pastor falou, vamos dar o nosso melhor, vamos sair de dentro para fora, para buscar quem está lá fora para dentro. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui, meu Deus, está a tua igreja, Pai. Eu oro por ela, meu Deus e meu Pai, nos colocando nas tuas mãos nessa semana que se inicia, Pai. Nessa semana, meu Deus, queremos para nossos trabalhos, meu Deus, nessa semana queremos ter com a nossa família, Pai. Eu apresento a tua noiva aqui nessa noite, meu Deus. Senhor Deus, porque muito o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, Senhor. E a minha oração nessa noite, meu Pai, é para que possamos lhe dar resposta ao teu reino, meu Deus. Dar resposta à tua vontade, meu Deus. Dar resposta àquilo, meu Deus, que vai edificar o teu santo nome, que vai glorificar o teu santo nome, meu Deus. Porque primeiro o Senhor faz em nós, primeiro o Senhor tem feito em nós, tem mudado as nossas vidas, tem nos dado as condições, tem mudado a nossa realidade, para que, meu Deus, possa ser feito agora através de nós. Ó Pai querido, Pai amado, toma a tua igreja, abençoa ela, meu Deus, abençoa despertando nessa semana que se inicia, abençoa, meu Deus, meu Pai, dando firmeza, meu Deus, para sim, para jejuarmos, para orarmos, para te buscar a tua presença, meu Deus, para que sejamos, meu Deus, para que tenhamos um rosto resplandecente diante da tua presença, diante da tua majestade, ó Pai. Senhor, aqui a tua igreja, meu Deus, fortifica os teus filhos, ó Pai, fortifica os passos, ó Pai. Senhor, meu Deus, ó Pai, fortifica também, meu Deus, os ossos, meu Pai. Senhor, meu Deus, não nos deixe questionar, não nos deixe murmurar, para que não possamos adoecer os nossos membros, a nossa língua, os nossos ossos, ó Pai. Onde, Senhor, coloca o freio da tua graça nos nossos lábios, ó Pai. Senhor, meu Deus, para que possamos, sim, somente fazer a tua vontade, levar o teu índice. Essa oração, meu Deus, que eu me coloco, ele se aprimou para a primeira da fila do Senhor, e também a oração para que eu faço para a tua igreja, em nome de Jesus. E quem crê e quem recebe essa oração diz amém, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Deus, que o amor do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e aguardam a vida do Senhor Jesus. E quem recebe diz amém. Vai em paz e que Deus te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Tenha uma boa noite.